Mercado financeiro. Os bastidores da economia, tudo o que você precisa saber para administrar o seu negócio e entender desse mundo tão complicado, com as análises de Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, senhores. Boa tarde, William. Boa tarde, Sami. Tudo bem? Boa tarde, Luiz. William, boa tarde a todos. Estamos começando então o Mercado Financeiro, trazendo as principais notícias da economia e das finanças. Hoje vamos falar sobre a novela da PEC dos combustíveis. Parece uma novela mexicana. Vamos falar sobre o impacto das eleições no mercado financeiro. Será que o mercado prefere Lula, prefere Bolsonaro ou prefere a terceira via? Vamos debater esse assunto daqui a pouquinho aqui no mercado financeiro. E, claro, falar também sobre se há ou não risco de desabastecimento nos postos de combustíveis. Tudo isso e muito mais a partir de agora, Samidana. Boa, vamos começar com o Ibovespa. Vou pedir para projetarem aqui na nossa tela. Mercado, dia difícil no mercado. Não só no Brasil, no mundo inteiro. O Luiz daqui a pouco vai dar as bolsas internacionais. O Ibovespa cai 0,92% aos 114.124 pontos. O maior motivo é tensões de guerra, né? E aí, diferente dos outros dias, o Ibovespa não conseguiu se descolar do externo e bolsas caindo por aqui. A Rússia simplesmente mandou embora o número 2 da diplomacia americana da Rússia. Falou tchau. Aí os Estados Unidos falaram, então o número 2 da Rússia nos Estados Unidos também tchau, né? E aí assim começa uma guerra, né? Começa a mandar os diplomatas embora, a coisa vai desandando. E a questão foi que eles tinham dado uma falsa sinalização, teoricamente, estavam se retirando as tropas e fizeram um movimento contrário, de intensificar as tropas, ou seja, aumentou a probabilidade de guerra. Aí a gente sabe que a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo no mundo. E aí as bolsas desanimaram, né? Só os mercados asiáticos ficaram de fora porque já tinham sido fechados. Exatamente. Então vamos conferir exatamente isso que o Sami acabou de falar nos números aqui na tela. Reparem, tudo no vermelho, exceto na Ásia. Olha lá, Dow Jones em queda de 1,18%, S&P 500 perdendo 1,23%, Bolsa Eletrônica Nasdaq 1,61%. Na Europa também perdas, na Alemanha 0,67%, Reino Unido 0,87%, Paris 0,26%, Madrid 0,76%. Na Ásia, antes dessas notícias, houve duas altas. Em Xangai, na China, ligeira alta de 0,06%. Em Hong Kong, alta de 0,30%. Em Tóquio, desvalorização de 0,83%. Vale acrescentar dois destaques. O preço do minério de ferro continua caindo. O governo chinês segue pressionando para baixa e também o petróleo deu uma queda hoje pela manhã por conta de um aumento teórico da produção dos Estados Unidos, que é o maior produtor de petróleo do mundo. Também há uma probabilidade, uma expectativa maior de altas nas taxas de juros americanas, o que afeta as moedas e o que a gente vai ver agora. Então o dólar subindo depois de muitos dias de queda, nesse momento uma alta de 0,45 aos R$ 5,16, o euro também subindo 0,39% aos R$ 5,87, e aí uma forte queda do Bitcoin, desabando 4,41% aos 42.001 dólares. Vale dizer que com os juros mais altos, muitos tiram dinheiro de outros ativos para aproveitar a taxa em dólar. Porque você fala, mas não aumentou. Não aumentou ou à vista, mas o mercado futuro já trabalha com expectativa. Então existe esse movimento. Aumento de taxa de juros favorece o dólar e enfraquece ativos substitutos, que para muitos o Bitcoin é um deles. Exatamente. Toda vez que sai um dado importante da economia brasileira, todo mundo olha com lupa para tentar decifrar se isso vai afetar juros para cima nos Estados Unidos ou se vai fazer com que o Fed adie a tão aguardada alta de juros. Olha só esse dado que saiu hoje. O Departamento do Trabalho nos Estados Unidos registrou 248 mil pedidos de seguro-desemprego na semana passada. E fica uma dúvida, 248 mil é muito ou é pouco? Bom, na verdade, na semana anterior foram 218 mil, ou seja, aumentou o número de pessoas pedindo seguro-desemprego, inclusive acima das expectativas. Isso, em tese, mostra que a situação piorou
um pouco do ponto de vista da economia mesmo, do mercado de trabalho. Só que a inflação por lá continua no maior patamar em 40 anos. Então me parece, Sami, que é inevitável que a partir de março o Banco Central americano vai começar a subir juros. Parece inevitável Ninguém sabe o número de altas do ano e nem a intensidade dessas altas. Mas já existe uma parte do mercado acreditando em 0,5 ponto percentual, o que é muito para o mercado americano, que está lá por faixas, né? Eles estão trabalhando entre as faixas 0 e 0,25% ao ano. Bom, o Congresso brasileiro está cada vez mais distante de votar a PEC dos combustíveis. A repórter Luciana Verdolim traz ao vivo as informações. Boa tarde, Luciana. Bem-vinda mais uma vez ao mercado financeiro. Jogaram água no chope, pelo menos da PEC? Olha, pelo visto sim, pelo visto não vai sair mesmo do papel. Agora, essa discussão já vem se arrastando há um certo tempo, porque qual é o problema? Votar uma proposta de emenda constitucional em ano eleitoral é uma medida bastante complicada. Então, o que eles estão chegando? Eles estão conversando, os presidentes da Câmara, Senado, com as lideranças e os relatores, para tentar definir apoio às propostas alternativas. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, praticamente já deu por encerrada a discussão da PEC. Ele disse que as lideranças da Câmara esperam que na semana que vem o Senado vote os 2 projetos que estão lá que tratam dos combustíveis. Quais são esses projetos? Um que trata da unificação do ICMS, que atinge os estados, e um outro que cria aquela conta de compensação, né, dos preços do óleo diesel e do gás de cozinha envolvendo impostos federais. A ideia é conversar, ver com a equipe econômica o que é consenso. Só vai à votação, segundo o presidente do Senado, depois que todas as arestas forem aparadas. Então, antes de votar na semana que vem, ainda deve ter uma outra reunião de líderes para tentar fechar um texto que agrade, pelo menos, a boa parte dos parlamentares, para evitar que fique aquele vai e vem, né? Vá para a Câmara, altera novamente. Então, essas conversas estão sendo feitas. O Congresso Nacional está cobrando do Ministério da Economia que faça concessões. Os recados que estão sendo dados é que o Ministério da Economia também precisa ceder. Há uma grande preocupação lá na economia sobre o custo dessa compensação, o custo dessas medidas, mas o que se sabe é que o presidente Jair Bolsonaro apoia a proposta. Então, a ordem é que crie-se condições para que ela seja votada. Os combustíveis, vale ressaltar, a ideia não é mexer no preço da gasolina, porque, segundo o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, manter a gasolina em nível baixo, o preço, é mais difícil do que acabar com a pobreza no país. Então, a ordem é trabalhar com diesel e gás de cozinha e resolver a polêmica com os governadores em torno do ICMS. Nova reunião de líderes na semana que vem do Senado, aí vai decidir qual dia pode ser efetivamente votada essa proposta. Luciano, eu queria aproveitar a sua experiência em Brasília para ir direto ao ponto. A equipe econômica está sendo de fato ouvida pelo Congresso nessa questão aí dos preços dos combustíveis ou pela sua sensibilidade, pela sua apuração? Quem está mandando mesmo é a ala política capitaneada aí pelo Ciro Nogueira? A economia é ouvida para ver como é que vai fechar as contas, mas isso não quer dizer que tem posição, que tem voz de comando. Sempre tem um representante do Ministério da Economia e quando diz, vamos ouvir o Ministério da Economia, isso significa mais ou menos assim, economia, arrume uma forma de fazer do jeito que a gente está querendo. Então, as discussões são mais ou menos nesse sentido. E como é uma proposta cara ao presidente Jair Bolsonaro, que critica muito a questão dos preços, já há uma ordem que é preciso boa vontade para resolver logo essa questão lá no Congresso Nacional. Porque se sair uma saída, se eles garantirem, né, uma saída negociada, fica até mais barato para o Ministério da Economia depois ajustar essas contas. Então, a economia é ouvida para resolver problema, mas quem manda mesmo é a área política. Obrigado, Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília. Sami, não sei se você concorda, mas a percepção que eu tenho
diga assim, o ministro Paulo Guedes, que era o super-ministro no começo do governo, posto Ipiranga, ele vem perdendo força para a ala política, né? Agora, se de alguma forma o presidente Jair Bolsonaro iria autorizar alguma medida fiscal a ponto de abalar o risco país, piorar a dólar, a inflação, eu não sei. Agora, que o Paulo Guedes perdeu força, me parece que perdeu. Me parece que o Paulo Guedes é muito comprometido com o governo no sentido da reeleição. E certas medidas que podem favorecer a reeleição são ruins para a economia, principalmente no médio e no longo prazos. Então, é um acerto político. Agora, eu acho que internamente, ele se manifesta, mas pelo que a gente tem visto, é um voto vencido em grande parte dos casos. Bom, por falar em eleição, vamos debater agora um tema importante que envolve a questão de como o mercado financeiro está se posicionando diante das principais propostas, né? A gente tem o ex-presidente Lula liderando as pesquisas, o presidente Bolsonaro candidato à reeleição e uma terceira via que até agora não se consolidou. O principal nome nas pesquisas é o do Sérgio Moro. Para falar sobre esse assunto, nós vamos trazer um especialista aqui, que é o Cristiano Noronha, ele que é analista político da Arco Advice. Cristiano, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao mercado financeiro, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Cristiano, o mercado financeiro, quando olha as agendas econômicas até agora apresentadas, tem preferência entre Lula, Bolsonaro ou terceira via? Olha, o mercado, de certa forma, ele não tem muita, vamos dizer assim, essa preferência, né? O que o mercado prefere, na verdade, é não ser surpreendido. Então, desde que o mercado saiba, ele tenta antecipar o que vai acontecer. Então, ele faz um cenário e tenta, obviamente, maximizar esse resultado, qualquer que seja o presidente. Então, o mercado financeiro ele não tem muita preferência. Agora, óbvio que o ministro Paulo Guedes, ele é oriundo do mercado financeiro, né, fundador do Banco Pactual, e tem um excelente diálogo e uma conexão, um convívio ali bastante forte, uma presença muito forte junto ao mercado financeiro. Fala a mesma língua do mercado financeiro e tem uma agenda compatível com aquela que o mercado financeiro deseja. Embora hoje a gente já veja o mercado financeiro também, de certa forma, questionando um pouco as condições políticas do ministro da Economia, Paulo Guedes, de conduzir a agenda que ele chegou ao Ministério da Economia para conduzir. Então, de certa forma, existe uma dúvida em relação a essa capacidade política. Por outro lado, quando o mercado olha, por exemplo, para o ex-presidente Lula, o que o mercado tenta olhar é a capacidade de negociação política que o ex-presidente Lula também tem de diálogo com o Congresso Nacional e a chance dele prosperar, dele avançar na agenda, nessa agenda econômica, né? E o mercado também tem confiado bastante, de certa forma, que o perfil do Congresso tende a permanecer, ou seja, um perfil mais de centro-direita, não um Congresso de centro-esquerda. E aí, mesmo essas declarações do ex-presidente Lula de que vai rever, por exemplo, a reforma trabalhista, o mercado ainda olha isso, fica preocupado, obviamente, mas ele acredita que, de certa forma, isso não teria apoio no Congresso Nacional. Vale ressaltar que o presidente da República ele é eleito com uma agenda que ele acredita que vai implementar, obviamente, mas depois que ele é eleito para compor essa maioria, ele perde o controle dessa agenda. Haja visto, por exemplo, a agenda que o presidente Jair Bolsonaro defendia na campanha, e nem tudo ele conseguiu avançar no Congresso Nacional. A reforma da Previdência, por exemplo, não avançou, a pauta de costume que o presidente queria também aprovar no Congresso Nacional não avançou. Então, essa agenda, né, acaba dependendo de forma muito considerável desse perfil também que é eleito para o Congresso Nacional. Agora, o Lula, em todas as pesquisas, pelo menos que eu vi, ele está na frente, com algumas diferenças, né? Inclusive, saiu uma hoje que a diferença é menor para o Bolsonaro, e aí confirmando praticamente um segundo turno.
Muita gente fala que o mercado estaria mais tranquilo com o Lula. Eu tenho algumas ressalvas. O Lula acenou para revogar a reforma trabalhista. Também teve um aceno em relação ao teto de gastos, acabar com o teto de gastos. A presidente do PT falou que o mercado não pode ter medinho. Como que você vê o risco caso isso seja feito, né? Revogação da reforma trabalhista, revogação do teto de gastos. Você não acha que a gente pode retroceder bastante nesse sentido? Olha, o impacto disso no mercado financeiro seria muito ruim, né? O mercado, quando ele olha nesse momento, acredito também que há, nesse momento, um certo teste. A campanha efetivamente ainda não começou. Acho que candidatos estão testando eventuais discursos, testando eventuais propostas, mas o programa de governo em si, de nenhum dos candidatos foi efetivamente apresentado. Agora, sem dúvida nenhuma, o mercado não reagiria bem à simples revogação do teto. Quer dizer, há economistas, inclusive, que defendem sim algum tipo de ajuste, algum tipo de correção na questão do teto de gastos, mas a simples revogação, sem colocar nada no lugar, o mercado não reagiria bem. A revogação da reforma trabalhista também, eu acredito que o setor empresarial acabaria também, de certa forma, reagindo muito mal, né? Ou ajustes, como, por exemplo, na questão da autonomia do Banco Central, que foi um avanço muito importante e bastante positivo, que foi aprovado agora na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Então, a simples revogação dessas medidas, ou essa ideia, o mercado tenderia a não reagir muito bem e teria aí, eu acredito, reflexo na volatilidade, inclusive, do dólar. Então, a gente viu essa volatilidade muito intensa acontecendo, por exemplo, em 2002, quando o ex-presidente Lula estava liderando as pesquisas de intenção de voto. Essa volatilidade caiu drasticamente depois que ele veio a público e divulgou uma carta ao povo brasileiro, onde ele se comprometia com a manutenção de contratos, e eles acabaram mantendo os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, Plano Real, etc. Então, eventualmente, se a gente tiver uma volatilidade muito grande, a exemplo do que a gente teve em 2002, eventualmente eu acredito que os candidatos a presidente devem ir calibrando um pouco esse discurso, porque definitivamente isso não seria recebido pelo mercado financeiro, não apenas local, mas internacional, com reflexos ainda mais sérios e bastante negativos para a economia brasileira. Cristiano, nesse contexto, a eventual oficialização de Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa de Lula seria uma espécie de nova carta ao povo brasileiro, no sentido de mostrar que maluquices econômicas não serão concretizadas e que uma agenda mais à esquerda, no estilo Argentina, Cristina Kirchner, estaria descartado? Ou, na sua avaliação, o vice, na prática, não manda nada e o risco econômico ainda assim existiria, mesmo com Geraldo Alckmin na chapa de Lula? Olha, esse movimento que o Lula faz, a gente sabe o seguinte: hoje a campanha ela está muito polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. A esquerda já está com Lula, a direita já está com Bolsonaro, e a gente tem um eleitor aí que a gente chama de swing vote, que é um eleitor mais de centro. Esse movimento que o ex-presidente Lula faz em direção ao Alckmin é justamente uma tentativa de atrair esse eleitorado, um movimento semelhante ao que ele fez em 2002, mas ainda não é necessariamente uma carta ao povo brasileiro. Tanto é que em 2002, por exemplo, o ex-presidente Lula convidou nessa mesma linha um empresário, que é o José Alencar, para compor seu vice, e mesmo assim ele divulgou uma carta ao povo brasileiro se comprometendo com respeito a contratos, né? Então, outros gestos terão que ser feitos, é um gesto simbólico, sem dúvida nenhuma, importante
quando o ex-presidente Lula convida aí, ele faz uma sinalização importante para esse eleitorado do centro, mas outras promessas vão ter que vir e outras sinalizações mais pró-mercado vão ter que ser feitas. Isso não é suficiente, vamos dizer assim, necessariamente para acalmar o mercado financeiro. Cristiano Noronha, analista político da Arco Advice, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado Financeiro. Um grande prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. O otimismo dos empresários da construção civil melhorou em fevereiro, apesar da atividade do setor permanecer em retração até o mês passado. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o índice de confiança da construção subiu 0,8 ponto para 56,6 pontos no mês. A melhora na percepção se deu em relação à situação corrente dos negócios, que ficou menos negativa em fevereiro. Em nota, a CNI destaca que o empresário espera para os próximos 6 meses mais dinamismo no nível de atividade. Também no número de novos empreendimentos e serviços, na compra de insumos e no número de empregados. Então, boa notícia, né? A gente sabe que o empresário, ele olha isso, a confiança é o que vai pautar para ele fazer novos empreendimentos, aí gira a economia, gera emprego. Então a perspectiva do empresário é sempre importante no sentido de a gente antever o movimento da economia real. Sem dúvida. E no caso da construção civil, Sami, eu dividiria aqui em 2 segmentos. O setor imobiliário foi muito bem na pandemia, com juros baixos, e agora a gente tem muita obra sendo construída com um custo elevado, é verdade, mas de fato está gerando emprego, está um momento bom ainda. Na construção pesada, que defende das grandes obras de infraestrutura, aí a gente tem um problema. Primeiro porque o governo não tem dinheiro nenhum para fazer investimento público. E o investimento privado, que agora teve leilão de aeroportos, teve leilão de estradas, isso vai demorar de 1 a 2 anos para começar efetivamente. Então, da parte da construção pesada, esse ainda é um ano desafiador. No setor imobiliário, me parece ser ainda um bom ano. Lembrando que o setor imobiliário, principalmente de construção, ele foi um dos poucos que não parou na pandemia. Então a gente vê aí os reflexos. Mas é bem verdade que o preço subiu muito por conta do dólar, a maior parte dos insumos são dolarizados, e aí, claro, você tem um componente da mão de obra. Mas eu vejo, pelo menos aqui em São Paulo, nas áreas aqui perto da rádio, em outros lugares que eu vou, muitos lugares em construção. Acredito que é um setor que tende aí bem, a gente tem demanda. Agora, é verdade, os juros atrapalham, principalmente quando você tem uma expectativa de juros altos por um bom tempo, porque o setor olha um prazo médio aí de 20, 30 anos. Exato. Bom, vamos voltar a falar sobre combustíveis, mas agora do ponto de vista do risco de desabastecimento. A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, aprovou uma resolução sobre o monitoramento diário dos estoques de combustíveis. O repórter Marcelo Matos traz ao vivo mais informações. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao Mercado Financeiro. Muito boa tarde, Luiz Arthur Nogueira, também o Tamidana, também a todos que nos acompanham, exatamente como você disse, né? Essa resolução é justificada. Opa, problema técnico com o Marcelo Matos. Né? Daqui a pouquinho a gente retoma essa informação. Vamos para outra notícia, depois a gente volta. A Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento prevê uma desaceleração global no setor no primeiro trimestre desse ano. O resultado é esperado apesar do recorde registrado em 2021, quando o valor do comércio global atingiu um nível de 28,5 trilhões de dólares, uma alta de 25% em relação a 2020 e de 13% em relação a 2019. A tendência positiva para as trocas globais em 2021 foi em grande parte graças aos aumentos nos preços das commodities e também à recuperação na demanda com os pacotes de estímulos econômicos que a agência da ONU prevê que diminuam em 2020. Acredito aí também essas tensões de guerra são complicadas, a gente viu também um certo descompasso nos fretes, mas tudo deve caminhar. Outra coisa que pesou também muito na pandemia, Luiz, foi a questão de concentração. Tinha muitas fábricas concentradas na China, com insumos por serem mais baratos, e aí, quando a China parou, o impacto veio na esteira, né? Então hoje se fala um pouco em diversificação, não pelo custo, mas por riscos locais. A China foi um dos países que fechou rapidamente
e se recuperou. Os outros ficaram pagando a conta por mais tempo e ainda estamos pagando a conta. Verdade. Por falar em impacto da pandemia, o setor de micro e pequenas empresas foi sem dúvida o que mais sofreu nesta pandemia. Mas tem uma boa notícia aí. Veio um pacote de crédito de 100 bilhões de reais. Quem traz as informações é o repórter Fernando Martins. O pacote anunciado nesta quarta-feira pelo ministro Paulo Guedes terá aporte de 100 bilhões de reais em crédito para mês, os microempreendedores individuais, além de pequenos e médios empresários. A expectativa é que o programa seja oficializado já na próxima semana. O anúncio foi feito durante almoço com membros da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços em Brasília. O presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Solmuti, disse que a reunião foi positiva e que o ministro está otimista com a economia. O ministro, fique tranquilo, semana que vem nós estamos lançando uma linha de crédito robusta de em torno de 100 bilhões de reais para atender toda pequena e microempresa, de MEI, microempreendedor individuais, até empresas de 300 milhões. Saímos muito felizes e otimistas porque o ministro disse que essa é uma medida que vai ser lançada na semana que vem, de caráter amplo, e também que vai proporcionar reparcelamento, reescalonamento das dívidas que já foram contraídas. Com isso, a gente pode continuar dando sequência a um crescimento do setor que foi muito robusto no segundo semestre do ano passado e tem tudo para ser também esse em 2022. A ideia é renovar o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e o PEAC, Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Também é prevista a criação de uma linha de microcrédito ofertada pela Caixa para MEIs e informais que têm o seu próprio negócio. O crédito é fundamental, Sami, porque ao contrário da grande empresa que tem fluxo de caixa, tem capital de giro, o pequeno empresário é o seguinte, o que ele vende hoje paga o salário de amanhã. Veio uma pandemia, o cara não conseguiu vender, se você não dá crédito para ele, não sobrevive. Então é importante ajudar. Em número de negócios, de posições também, o pequeno e médio negócio respondem pela maior parte. É claro que sempre você está dando dinheiro, você está tirando de outro lado. Então vai ser imposto de onde vem. Mas, enfim, entre as possibilidades, me parece uma medida na direção correta. Verdade. Confirmando a hora certa agora, 2h56 pelo horário de Brasília. Vamos fazer um giro rápido pelo mundo dos negócios. O nosso especialista Bruno Meyer traz as informações. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Headline News. E vamos aos destaques da área de negócios. A Toyota anunciou que vai começar a exportar motores para os Estados Unidos a partir da fábrica da montadora em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Com esse contrato, cujos embarques começam em setembro, a Toyota precisará aumentar o número de trabalhadores em 38%. Serão abertas 150 novas vagas de emprego, elevando o total de empregados na unidade de Porto Feliz para 540. E a fábrica de motores de Porto Feliz é vizinha da unidade que produz automóveis em Sorocaba. Para atender a essa nova demanda, a fábrica passará a operar 24 horas por dia. E a Disney anunciou que vai entrar no ramo de empreendimentos residenciais, com um pontapé inicial na Califórnia. A Walt Disney disse que planeja começar a operar o negócio de incorporação nos próximos meses. O novo negócio será chamado de Story Living. Uma equipe de pesquisa e desenvolvimento da Disney ajudará com o projeto dessas áreas. E agora vamos falar de Amazon, dessa gigante americana. A Amazon anunciou a chegada ao Brasil do Echo Buds, um fone de ouvido com assistente de voz. O dispositivo, que já está na segunda geração, desembarca no país pela primeira vez por preços que devem chegar até R$1.000. A estreia por aqui acontece em um segmento já dominado e disputado por nomes como Apple, Samsung, JBL e Motorola. Os fones de ouvido sem fio querem trazer a experiência da assistente Alexa para o ouvido dos usuários. A ideia é que essas funções realizadas por essas caixinhas, como informar a temperatura do dia e transmitir notícias, passem a ser feitos agora pelo Echo Buds. É com vocês, Luiz e Sami. Obrigado, Bruno Meyer.
Bom, nesse encerramento aqui do Mercado Financeiro, um convite especial para você. Anote aí, na próxima segunda-feira agora, dia 21 de fevereiro, às 9h30 da noite, aqui na Jovem Pan News, o programa Direto ao Ponto com Augusto Nunes vai entrevistar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para você que gosta de economia, um programa imperdível. Anota aí na agenda do seu celular, segunda-feira agora, dia 21 de fevereiro, às 9h30 da noite, aqui na TV Jovem Pan News. Bom, e o Mercado Financeiro de hoje fica por aqui. Luiz, obrigado pela sua parceria. A você, obrigado pela companhia. E nós voltamos. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, às 2h30 em ponto, pelo horário de Brasília. Você fica agora com o programa Entre Linhas, apresentado por Adalberto Piotto. Eu agradeço demais o carinho da sua audiência. Um grande abraço e volte com a gente amanhã aqui na TV Jovem Pan News, às 2h30 da tarde. Combinado, Sami? Fechado. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, pessoal.